falou, você está precisando trocar a pilha. Eu fui lá, troquei a pilha do relógio. Só que eu troquei a pilha do relógio e o relógio não funcionou. Por quê? Porque estava com defeito. Opa, eu vou reclamar aí de vício do negócio jurídico, de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão, fora de controle, simulação? Nada disso. Porque o defeito não estava na manifestação da vontade. O defeito estava no quê? No próprio objeto. Eu acreditava que era apenas um problema de trocar a pilha. Cheguei lá e o relógio efetivamente estava quebrado. Vejam, agora o defeito está no objeto. Isso é vício inibitório. Qual a importância, professor, de saber separar o vício inibitório dos vícios do negócio jurídico? Diversos. Desde as consequências que são distintas, as possibilidades. Nos vícios do negócio jurídico, eu vou requerer anulação do negócio jurídico. Nos vícios inibitórios, eu vou requerer o quê? Eu vou requerer ou desfazimento do negócio ou abatimento proporcional no preço. Até mesmo quando a gente vai, isso aqui para quem está estudando um pouco mais direito civil, um pouco mais a fundo, especial para concurso, quando a gente trabalha com aquela teoria de Pontes de Miranda, da escada pontiana, existência, validade, eficácia, a diferença entre os três planos do negócio jurídico, plano de existência do negócio jurídico, plano de validade, plano de eficácia, cuidado. Vícios do negócio jurídico, eles existem e são trabalhados pelo legislador dentro do plano de existência. Vícios inibitórios, eles existem e são trabalhados pelo legislador dentro do plano de eficácia do negócio jurídico. Quando eu reclamo de vício de negócio jurídico, eu estou reclamando da validade. Quando eu reclamo de vício redibitório, eu estou reclamando da eficácia do negócio. Deu para entender? Vamos à nossa próxima pergunta. Professor André, o adquirente pode reclamar de vício redibitório quando o objeto foi doado? Olha aí, excelente pergunta. O adquirente pode reclamar de vício redibitório quando o objeto foi doado? Muito cuidado. Por quê? Porque durante o primeiro bloco aqui do nosso programa, nós afirmamos que o adquirente somente pode reclamar do defeito no bem se o bem foi adquirido de forma onerosa. Então, se a aquisição teve um custo para quem? Teve um custo para o adquirente. Lembramos até, não é mesmo, da famosa máxima popular, cavalo dado, não se olham os dentes. Aliás, de onde que vem essa origem, não é mesmo? Porque, na verdade, a idade do animal, as doenças do animal, cavalo, vaca, né, é observado pela boca. Por isso que quando a gente fala cavalo dado, não se olha os dentes, é que você não ficar procurando o quê? Os defeitos do animal. Está dado, você não reclama, né? De presente que foi dado, presente que foi doado. Então, essa é a ideia. Quando a aquisição foi gratuita, a gente aplica a mesma coisa no direito. Quando a aquisição é gratuita, eu não posso reclamar. Só que você tem que tomar muito cuidado com o quê? Com a modalidade de doação onerosa. Doação onerosa, professor? Sim. Doação lembra sempre o quê? Uma transação gratuita para uma das partes. Uma parte doou bem, a outra não teve que dar nada em contrapartida. Só que tome cuidado. Essa doação que nós conhecemos, definimos de forma bem simples, é a doação pura. Essa efetivamente não gera ônus para o outro contratante. Só que a doação, conhecida como doação onerosa ou doação modal, é aquela feita sob um encargo, sobre um modo para o outro contratante, ou seja, para o adquirente. Então, veja o exemplo. Eu vou doar um bem para uma pessoa, sob o quê? Desde que ela faça o quê? Desde que ela realize, desde que ela cumpra determinado encargo. Então, estou doando um terreno para uma pessoa, para que seja construída uma creche. Estou doando o meu automóvel para o meu vizinho, para que ele leve a minha sogra para passear, não é mesmo? Vejam, lembrando, né? Eu estou passando o quê? Eu estou doando o bem, mas eu estou imputando a ele o quê? Sempre um encargo, um modo a ser cumprido. Nessa hipótese, o adquirente poderá, sim, reclamar de vício inibitório. Tratando-se de doação onerosa, é um direito do adquirente reclamar de vício inibitório. Ok? Vamos à nossa próxima pergunta. Professor, o Código Civil revogou as normas previstas no Código de Defesa do Consumidor com relação aos vícios redibitórios? Olha aí, interessantíssima pergunta, hein? O Código Civil, que é de 2002, revogou as regras sobre vícios redibitórios no Código de Defesa do Consumidor? A resposta é claro que é não, meus amigos. Cuidado. Eu só aplico o Código de Defesa do Consumidor quando eu estiver diante de uma relação de consumo. E como é que eu caracterizo a relação de consumo? Quando estiver presente, de um lado, o fornecedor daquele bem, ou prestador de serviço, e de outro lado, quem? O consumidor, qualificado como destinatário final daquele produto, daquele serviço. Tome cuidado. A relação de consumo, ela só se caracteriza
quando você efetivamente identificar nos dois polos da relação jurídica essas partes. Tem que ter de um lado o fornecedor ou fornecedor de produtos ou prestador de serviço, e precisa ter de outro lado quem? O consumidor, o destinatário final do bem. Lembrando sempre aos senhores que o STJ, ele tem seguido, assim como os tribunais estaduais brasileiros, tem seguido a teoria finalista. Ou seja, somente pode ser considerado consumidor a pessoa que é destinatária final do produto. A teoria maximalista, ela não vem sendo trabalhada pelos nossos tribunais, hein? Então, cuidado nos concursos e no exame de ordem aí com relação a esse tópico. Tem que ser o destinatário final do bem para ser um consumidor. Por exemplo, esses dias atrás, o STJ julgou um caso de uma mulher que estava reclamando de vício redibitório de um aparelho de ar-condicionado que foi instalado em sua loja. O STJ falou, olha, você tem proteção lá do Código Civil, mas do Código de Defesa do Consumidor você não tem a proteção. Por quê? Porque aquele produto não foi utilizado pelo destinatário final. Aquele produto, na verdade, não era um bem de consumo, era um bem de insumo que será utilizado na tua loja para que você ofereça, aí sim, um produto ou um serviço a um destinatário final. O STJ negou a proteção, adotando a teoria finalista. Tem que tomar cuidado em prova. Então, vejo, para aplicar Código de Defesa do Consumidor, tem que qualificar de um lado o fornecedor e de outro lado o consumidor como destinatário final. Aí, você vai aplicar o quê? As regras sobre vícios redibitórios presentes dentro do Código de Defesa do Consumidor, que são regras, de certa forma, com algumas distinções. Por exemplo, a contagem do prazo é diferente, o próprio prazo é diferente, a distinção não é feita entre bem móvel e imóvel, mas sim entre produto e serviço durável ou não durável, mudam várias regras, ok? Você aplica aí o prazo especial, o prazo específico, porque se trata de situação peculiar, de situação específica. Agora veja, se você consegue identificar apenas de um lado, um fornecedor, ou apenas uma pessoa que será o destinatário final do bem e o outro não é fornecedor, ficou capenga a relação jurídica? Esquece. Você tem que aplicar o Código Civil 2002. O Código Civil 2002 se aplica aos contratos civis. O CDC se aplica aos contratos de consumo. Um dispositivo não revogou e não afetou em nada a aplicação do outro. Ficou bem claro isso aqui? Vamos então à nossa próxima pergunta. Professor, o adquirente pode pleitear um novo bem quando não há relação de consumo? E aí, é um direito do adquirente pleitear um novo produto quando não há relação de consumo? A pergunta aqui é muito, mas muito pertinente. Por quê, meus amigos? Olha só que interessante. O Código Civil, e olha a importância de se diferenciar o tratamento do Código Civil do Código de Defesa do Consumidor. O Código Civil, ele traz apenas o quê? Duas opções para o adquirente. Então, ou ele vai pedir abatimento proporcional no preço, ou o desfazimento do negócio, redibição da coisa, que é o dinheiro de volta e devolver o bem. No Código de Defesa do Consumidor, nós encontramos o quê? Nós encontramos três opções. O adquirente, no adquirente de consumo, consumidor, ele pode pedir o abatimento proporcional no preço, o desfazimento do negócio, ou ele pode pedir um novo produto. Por que essa hipótese não existe dentro do Código Civil, apenas na relação de consumo? Porque, observe, o Código Civil normalmente se aplica aos contratos entre particulares. Olha o exemplo aqui que eu dei na nossa aula, foi de contrato civil. O exemplo que eu estava comprando, o quê? O automóvel da minha vizinha. Se o automóvel veio com defeito, eu vou reclamar do automóvel para ela. Ela vai ter outro automóvel na garagem? Chego lá, ô Adriana, olha aqui, ó, teu automóvel veio com defeito aqui, ó, tá com o motor fundido. Ela vai falar, poxa, André, que pena. Faz o seguinte, ó, desce na garagem lá do prédio, eu tenho outros 5 Gols, iguaizinhos a esse, estacionados lá, escolhe um deles. Meu amigo, minha vizinha era, sei lá, dentista. Ela era vendedora profissional de automóvel, tinha loja de automóvel, nada disso. Porque senão caracterizaria a relação de consumo. Não é nada disso. Era apenas um contrato entre dois particulares. A pessoa vai ter, o alienante, ele vai ter um outro bem para entregar no lugar? Em regra, não. Por isso que o Código Civil sequer prevê essa hipótese. A opção do adquirente civil é o quê? Desfazimento do negócio ou abatimento proporcional no preço. Ok? Já na relação de consumo, quando você compra um automóvel numa concessionária e o automóvel com defeito, a concessionária vai ter outros automóveis para entregar, a fábrica terá outros automóveis para entregar, outras geladeiras, outros aparelhos de televisão? Resposta sim. Por isso você pode pedir um novo produto. Agora, olha só que interessante. Para efeitos de exame de ordem, e eu tenho recomendado também, em regra, para concurso, você dá a resposta legalista. O que é uma resposta legalista? É a resposta que está de acordo com a letra da lei. No Código Civil, então, só pode pedir abatimento proporcional e desfazimento do negócio. Professor, eu estou aqui estudando para concurso,
mais gosto aqui de assistir os programas aqui do Prova Final, aqui na TV Justiça.